estou produzindo um conteúdo, fiz uma pesquisa grande, estou ali interagindo com o modelo até chegar no meu texto. Super importante, às vezes, a gente ir para um outro modelo de inteligência artificial e fazer essa checagem dessas informações e fazer esse double check. Então, acho que é super importante trabalhar com mais de um modelo. Esse mundo é muito louco. É muito louco. A cada semana a gente é bombardeado com novas informações e então o tempo inteiro se atualizando. Nessa geração Z, essa forma de como buscar as informações, como buscar conteúdo, mudou. Acho que é uma coisa que o Google olhou para isso e entendeu que esse cenário, já que o Google Search não tem a mesma força do que ele tinha. Você vai para um LLM, para uma determinada dúvida que talvez ele não te respondeu hoje, provavelmente daqui 2 meses ele vai te responder. Sim. Os modelos melhoram muito. Então é muito de entender, acompanhar e de estar testando, de estar se adaptando. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje nós vamos falar de um assunto que está aí no seu dia a dia. Como que você busca informação na internet? Como que a gente vai buscar informação na internet daqui em diante com o advento da internet, da inteligência artificial? Para falar desse assunto hoje aqui comigo, está aqui o Bernard Brown, que é Head de Marketing da InnerAI. Certo, Bernardo? Dá um oi pra galera aí, mano. Perfeito. Não, super obrigado por abrir o espaço. Acho que a gente fica super feliz aqui de falar sobre inteligência artificial, poder contar um pouco da Inner, do que a gente faz. A gente é uma startup brasileira que busca trazer o que tem de melhor no mundo, né, os melhores modelos de inteligência artificial em um único lugar, para ajudar todo mundo a ser mais produtivo no seu dia, a ser mais criativo. Então acho que vai ser um papo bem legal, bem descontraído, e estamos super empolgados aqui para a gente comentar e falar sobre esses assuntos. Show de bola. E aí a gente vai discutir aqui como que vai ser esse mundo de buscar informação na internet a partir de agora. Muita gente procura no ChatGPT, muita gente procura, né, no YouTube, no TikTok. O Google está com alguns lançamentos que a gente vai comentar aqui. Então, será que a inteligência artificial vai substituir o Google? Né? Vamos ver. Vamos discutir aqui nesse episódio hoje. E se você ainda não é membro do PPT Não Compila, primeiro, se você ainda não segue o canal, você tem que seguir agora. Clica lá no seguir, seja no Spotify, seja no YouTube, onde você estiver, segue a gente. Durante todo o episódio, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, deixe seu comentário, deixe o seu like agora. Mas se você quiser contribuir ainda mais com o nosso canal, você pode ser membro do PPT Não Compila. Vai lá no YouTube, do lado do botão de se inscrever, tem lá Seja membro, você vai contribuir com um pequeno valor aqui para o PPT Não Compila, para pagar aquele rapaz do operador, para pagar a nossa cerveja e deixar a comunidade do PPT Não Compila cada vez mais fortalecida. Se você não pode contribuir dessa forma, você já contribui demais compartilhando esse episódio, postando nas redes sociais, mandando no Slack da firma, no WhatsApp da família, enfim, ajude a nossa comunidade a crescer, porque a gente faz esse trabalho para trazer conteúdo de qualidade para você. Ajude a gente a deixar a comunidade cada vez maior. Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Cara, se a gente pensar em como nós estamos hoje, né, e olhar para trás, como as pessoas buscavam informação na internet, lá no período paleolítico da internet, digamos assim, dá para montar um filme, né, cara? Porque você é um pouco mais novo do que eu, não sei se você chegou a conhecer Alta Vista, KD, você não pegou essa fase ainda, né, cara? Não. Tinha o principal buscador na época de 90 e pouco, 2000 e pouco, era o KD, e tinha um site global que chamava Demos, que era um grande índice de sites de busca na internet, e aí os sites regionais meio que pegavam essa indexação geral e colocava as diferenças regionais ali, né? No Brasil era o KD, o mais famoso. E aí se você tinha um site que queria aparecer na busca, você tinha que ir lá e cadastrar o seu site, colocar uma descrição. Um ser humano, olha bem, um ser humano ia ler aquilo, ia aprovar ou não, e você ia entrar no índice. Então você ia lá nas categorias e buscava.
Claro, na época que a internet era o tamanho de um ovo ainda, né? E aí veio o Google e com a indexação automática, etc., mudou isso, né? Na verdade, não foi direto o Google, a gente teve o Yahoo, né, que fez Sim. mais sucesso, etc. Teve o Alta Vista, que tentou rivalizar ali com o Google, com o Yahoo, com o Yahoo, e aí acabou tendo a hegemonia aí por 20 anos, talvez, do Google, né? E aí foi quando as coisas começaram a mudar, né? E eu queria que você comentasse um pouco, cara, sobre a forma que a gente tem hoje, sem a gente entrar especificamente já na discussão de como buscar informação na internet utilizando inteligência artificial, mas até um tempo atrás, você deve ter um conhecimento bacana sobre isso por estudar marketing, etc. Eu tinha visto uma pesquisa, por exemplo, que a geração Z usava o TikTok para buscar informação. Então a galera não tá indo nem no Google mais. Eles, tipo, buscavam informação no TikTok, etc. Na busca do TikTok. Cara, isso para um ser humano de 41 anos se acostumar com essa visão é totalmente disruptivo, na minha opinião, cara. Muito louco, né? É muito louco. Não peguei essa geração, mas a gente está se acostumando com essa nova forma de você fazer pesquisas. O que a gente começa a perceber, entendendo mais essa geração Z, inclusive até um pouco mais da minha geração de millennials, é que muda muito. Eu acho que o Google cada vez mais ele perde a força que ele tinha, né, de ser a principal referência de pesquisa. Quando eu comecei era a principal forma, né, de você pesquisar. Lembra da fase de escola, faculdade, Uhum. era só o Google, a gente ficava buscando e passava naquelas páginas, 2, 3, Sim. caçava até a gente chegar na informação que a gente queria. E o que a gente percebe é que cada vez mais essas novas gerações não tem mais essa atitude, não tem mais esse tempo, essa espera, né, de ficar ali procurando as informações. A gente percebe que é uma geração mais imediatista. Então, eles querem respostas mais rápidas, eles querem respostas mais visuais. Então, eles acabam procurando outras formas de absorver esse conteúdo, né? Na verdade, eles acabam procurando outras alternativas de fazer as pesquisas que eles querem ou até se informar sobre assuntos ou produtos. Eles acabam indo muito mais para as redes sociais. Então, a gente percebe cada vez mais TikTok, Instagram, influenciadores, esses criadores de conteúdo estão sendo cada vez mais responsáveis por transmitir essas mensagens, né? Ou por dar a informação que eles querem. E começa a se criar também comunidades, principalmente eu moro nos Estados Unidos, eu vejo o Reddit crescendo cada vez mais, então das pessoas entrando em comunidades, o Twitter também, o X, tem essas comunidades das pessoas conversando, fazendo pesquisas, falando por ali. Então a gente percebe que essa nova geração está olhando cada vez mais para novas formas de fazer essas pesquisas ou de buscar as informações que eles querem. E percebe que o Google cada vez mais vem perdendo essa relevância que ele tem, que ele tinha antes, né? Então a tendência que a gente percebe ela fica muito clara. Ah, E é curioso, né, cara, porque uma empresa como o Google, se a gente, claro que agora criticar isso é ser engenheiro de obra pronta, né? Porque a gente não sabia, até 2 anos atrás, a gente estava pensando que a disrupção do mundo da tecnologia ia ser o metaverso, né? verdade. Todo Então, mundo só falava de todo mundo só metaverso. falava disso, né? Então, criticar agora a estratégia do Google é ser engenheiro de obra pronta, mas o Google, ele diferente das outras big techs, né, como a Amazon e Facebook, etc., ele ficou muito calcado dentro do modelo de ads dele, que é sustentado pelo motor de busca, né? Tem ali uma evolução pro YouTube, um ads ali baseado no YouTube para criador de conteúdo, etc. Mas o grande pilar é a busca, né, e o ads através do motor de busca. O Google Cloud, por exemplo, que compete com a AWS, etc., nunca teve um market share muito expressivo como a própria AWS ou a Azure da Microsoft, né? E agora, cara, inclusive como pauta desse podcast aqui que a gente vai discutir, né? Definir não, mas argumentar aqui sobre o que vai ser o futuro dos buscadores no futuro, a gente vê o que era indiscutivelmente a maior Big Tech do mundo até uns anos atrás, com seu modelo de negócio em xeque, né? Ah. E a principal fonte de receita do Google é Ads. Esse vem desses buscadores, do modelo que ele construiu ali de anos atrás.
Mas é muito engraçado quando a gente olha o Google. O Google, com certeza, é uma das empresas que eu mais acompanho e vejo, tanto em posicionamentos, em falas de entrega de resultados, em quarters, entrevistas. A gente acompanha muito nesse Google, principalmente é uma das empresas que vem liderando esse papel na inteligência artificial. Então, cada vez vem se posicionando à frente, né, de inteligência artificial. E uma coisa que eu acho muito engraçada no Google é que muitas vezes a gente esquece também, mas o YouTube é o segundo maior canal de pesquisa no mundo, né? Então, Sim. ele tem essa grande parte de pesquisa. E quando a gente olha o comportamento do Google na parte de ads, é um posicionamento muito diferente do Google na parte de YouTube. Sim. Onde você percebe que o Google no YouTube, ele prioriza e valoriza cada vez mais creators. Uhum. E quando ele vai para a parte de pesquisa e inteligência artificial, ele valoriza cada vez mais o texto, o Gen AI, né? Então, Sim. é como se você tivesse a mesma empresa com times diferentes olhando para coisas completamente diferentes. E com estratégias diferentes. Com estratégias completamente diferentes, né? Quando a gente fala em pesquisa, os creators, muitas vezes, eles estão num segundo row ali, ou terceiro row, né? A gente vê muito mais o texto que ele está te entregando, os links, né? Toda essa parte de pesquisa, na parte de pesquisa para você conseguir pegar as informações. Você olha para o YouTube, por outro lado, é a valorização do criador de conteúdo. Então, eles olham, tem todo um programa para ele, um programa de rewards para você ganhar dinheiro com base em visualizações. Ele te dá todas as ferramentas para você criar seus conteúdos. Então, é muito engraçado a gente ver uma empresa que, ao mesmo tempo, sabe que o modelo principal dela é ali em ads, né, que é mais de 75%, 77% do faturamento do Google vem da parte de venda de anúncios, mas ela tem ali uma empresa do lado que é o segundo maior buscador, que olha para creators. Sim. Então, é muito legal ver como o Google também ele tem ele já tem esse pezinho aí de criadores, então ele está entendendo ainda como é que ele vai jogar esse jogo daqui para frente, né? Cara, o ponto que você levantou é muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, porque realmente a gente usa muito o YouTube para buscar informação, né? Exato. Eu acho que são informações diferentes, porque quando a gente precisa ter uma informação mais imediata, assim, tipo, principalmente ligado a consumo, você, precisa achar alguma coisa para eu ir num restaurante, etc. Geralmente você vai no Google. Mas quando você quer procurar um tutorial ou você quer ter uma informação de longo consumo, né, de conteúdo mais intelectual, você geralmente vai para o YouTube, né? E aí você tem que valorizar o cara que cria, que gera esse conteúdo de uma forma mais cuidadosa, mais curada e etc, né? E aí, nisso tudo, como você bem colocou, o Google trabalha com a Gemini hoje, que é um mega modelo de inteligência artificial, que hoje está permeando, eu acho, na minha opinião, ainda de uma forma meio tímida, né, todos os produtos do Google, mas a gente não vê uma grande convergência, né, entre eles. Na busca, a gente já vê que tudo que você procura, o Gemini já gera um sumário, né, no começo da busca ali, que já meio que te dá um resumo daquilo que você tá procurando. E essa semana, e foi o que motivou a gente fazer essa gravação, né? O Google lançou em beta, acho que só nos Estados Unidos. Aqui, eu tentei acessar aqui no Brasil, ainda não estava disponível. Eu acessei só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não E consegui testar. Eu tentei com VPN e eu não sei se, por causa da minha conta logada, ele tem informação mais do que suficiente para saber que eu estou no Brasil e não se precisasse basear só na VPN, também não estava disponível, que é o AI Mod, né, do Google. Que eu tô muito curioso para saber como é que funciona, mas vai ser uma abinha lá. Tem a busca normal, aí vídeo, foto, etc. Tem o AI Mod. Se você conseguiu acessar, conta pra gente como é que é, cara. É bem legal. Eu gostei da experiência. Ele já te dá na sua busca, quando você vai fazer sua busca, ele já coloca em cima de tudo, né? Bem naquela parte que a gente chama above the fold, já a resposta do Gemini. E uma das coisas que a gente consegue perceber, até em comparação com outros modelos, né, com até a própria OpenAI, que tem os links também, a gente percebe que o modelo do Gemini ele já te traz muito mais links do que o próprio ChatGPT. Então, quando você usa o modo ali de pesquisa na internet, alguma coisa do tipo, a gente percebe que o Google ele está, de certa forma, valorizando também ali outros players nessa busca. Então, ele já vai te dar como se fosse um resumo, te responde a resposta, ele te dá até muitas vezes o raciocínio que ele usou, para ir colocando, ele vai te escrevendo o texto, você tem ali os bullets, uma parte bem interativa,
Mas caso você não queira consumir aquele conteúdo, né, que ele já te gerou pelo Gemini, você tem que clicar ali para ver mais, ele abrir tudo. Você já pode já dar um scroll para baixo e já ver os conteúdos normais, né? Então, ele tá fazendo, pelo menos quando eu testei, eu vi essa experiência, ela one page, né? Então, ficava exatamente o Gemini em cima, com um destaque principal. Então, é bem polêmico, né? Algumas pessoas falam, os criadores de conteúdo, SEO, né? Então, muita gente que já traz esse assunto, que alguns links orgânicos... Vou discutir isso aqui. A gente vai discutir, para saber a sua opinião. Eu imaginei. Mas já tem essa experiência mais natural, né? Então, a gente já percebe que... E é uma mudança também, assim, outra coisa polêmica ainda nesse assunto é que você percebe uma mudança 100% de comportamento do Google. Vamos você fazer uma busca, você tinha que o Google, ele se isentava de ser o dono do conteúdo da sua resposta, onde ele passava, né, essa parte para que quem tivesse ranqueado ali os principais links, ele vai te responder, vai te dar essa resposta, e ele muda agora a forma dele de agir. Então agora ele não vai terceirizar mais essa resposta, ele mesmo te dá a resposta para o que você está procurando ali. E isso muitas vezes tem algumas questões legais, né? Então como é que fica a responsabilidade? Porque antes o Google ele transferia essa responsabilidade da resposta, e agora ele tem um pouco dessa responsabilidade porque ele já está te respondendo. Então, como é que ele vai trabalhar isso com AI, sabendo que a gente tem casos de alucinações, tem casos que ele te dá uma resposta errada. O próprio ChatGPT, você está lá, toda vez que você está pesquisando, ele vai, confira essa informação. Isso aqui é uma informação gerada por IA. Então, como é que o Google ele vai tratar esses cenários, né? Isso aqui é um ponto que também está sendo muito discutido ainda no mundo da IA. E é curioso, cara, porque os produtos que a gente vê de inteligência artificial conversacional, como o próprio Perplexity, o ChatGPT, Gemini, etc., elas te dão uma resposta sempre fechada. Elas não te dão referências ali, né? Quando você fala de busca, é necessário que você dê essas referências. E eu realmente não sei por que eles adotaram no conversacional não dar essas referências. E não sei você que está nos ouvindo, você já passou, por exemplo, uma experiência de criar e treinar uma RAG, mesmo com esses motores, com o Gemini, com o próprio OpenAI, com os motores do ChatGPT, etc. Quando você faz o treinamento de uma RAG com alguns arquivos vetorizados dentro da base vetorial para fazer esse treinamento de conteúdo, ela te dá o tracking de quais fontes dentro da sua base ela encontrou aquela informação para poder montar a resposta final. E, na minha visão, a busca deveria ser mais ou menos assim, né? Ele deveria te dar esse tracking, esse racional de como ele chegou naquela informação, porque se você quiser conferir, né? Pô, beleza, o Gemini já pegou os principais resultados, ele já me deu o resumo, já facilitou minha vida, mas eu quero conferir, quero pegar mais detalhe. Então, aí você poderia ir naquele link e seguir aquele padrão, né? Eu acho que esse vai ser um novo comportamento. A gente já vê isso acontecendo. Por exemplo, hoje no ChatGPT, quando você ativa o modo de pesquisa na internet, ele já te traz as referências que ele usou para te dar essa resposta. Inclusive, você consegue clicar nas matérias, conferir a informação. Então, ele já está fazendo esse trabalho. E o Gemini também ele está te trazendo essas referências na hora que ele faz essa pesquisa na internet. Então, ele tem esse modelo de IA generativa, mas os modelos estão cada vez mais adicionando essa funcionalidade de pesquisa na internet. Então, o Google também ele vai te trazer as fontes. E é muito legal essa funcionalidade, porque muitas vezes eu quero pesquisar sobre um determinado assunto, mas eu quero que as fontes sejam de órgãos, de instituições acadêmicas ou de algum certo tipo, né? Que tenha que tenha uma certa credibilidade da informação. Então, você pode até especificar para ele na sua busca. Ó, por favor, só me traga referências de instituições médicas ou acadêmicas, instituições científicas. Não traga o blog do Zé. Não traga o blog do Zé. Então, você consegue dar uma filtrada. E é bem legal isso, porque já aconteceu isso muitas vezes comigo. Aí ele traz um blog, né? Como se fosse um blog do Zé. Aí você até às vezes acha que o modelo alucinou, mas você clica aí no blog para ver a matéria e tá, não, de acordo com a pesquisa feita na Universidade de São Paulo. Então ele entende a referência dentro da referência. Ele consegue entender a referência dentro da matéria. Então também isso aqui é muito legal para ele trazer as informações e validar. Então eles já estão começando a usar, então até acho que algumas semanas atrás o próprio Claude, eles anunciaram que agora eles têm também pesquisa na internet. Então, a gente está vendo agora uma tendência de todos esses de todos os LLMs, eles passarem a ter pesquisa na internet trazendo essas fontes
e trazendo essas referências, porque a gente sabe que para o consumidor, para quem está usando a ferramenta, é muito importante. Você está escrevendo alguma coisa, está produzindo um conteúdo, você quer fazer esse double check da informação. Sim. A gente sabe que os modelos alucinam. Pelo menos deveria, viu, gente? Se você não Com faz, certeza. faça. Com certeza. É super importante fazer esse double check. Né? E uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, é até engraçado isso, né? A gente estava falando aqui do Google, da parte polêmica. Outro dia acho que teve um caso que saiu na internet que o próprio Google falou para uma pergunta, ele falou que se poderia fazer uma pizza com cola, né? Alguma coisa assim. Então, é muito importante aqui, não só eu uso a inteligência artificial, não só um modelo, mas como várias, muitas vezes eu uso uma outra inteligência artificial para verificar, para validar outra inteligência artificial. Então, se eu estou produzindo um conteúdo, fiz uma pesquisa grande, estou ali interagindo com o modelo até chegar no meu texto. Super importante, às vezes, a gente ir para um outro modelo de inteligência artificial, para fazer essa checagem dessas informações e fazer esse double check. Então, acho que é super importante trabalhar com mais de um modelo. E é muito do que também a gente acaba fazendo na Inner, né? Então, que é essa plataforma que a gente construiu aqui. Trabalha com vários modelos. Trabalhar com vários modelos em um só lugar. Né? Então... Eu tenho feito alguns testes, né? A gente estava até conversando offline aqui com o Creo AI, justamente com esses papéis diferentes, e a gente percebe que se você adotar os agentes com personalidades e papéis diferentes, com modelos diferentes, você consegue ter resultados melhores. Então eu posso ter o modelo da OpenAI como pesquisador, eu posso ter um DeepSeek como revisor, né? E aí isso me dá uma robustez maior de evitar uma alucinação ou um vício, um viés daquele único modelo, né? Eu acho isso muito legal. Acho que as pessoas aprenderem a trabalhar com mais de um modelo só tem a crescer. A qualidade vai melhorar cada vez mais. E a gente vê isso acontecendo na prática, né? Muitas pessoas, programadores, preferem o Claude do que o ChatGPT. Sim. Aí lança uma atualização nova de um modelo que é melhor do que o outro para determinada tarefa. Aí o outro vai lá, lança uma nova atualização que ganha agora desse modelo em tal tarefa. É muito engraçado. Esse mundo é muito louco. É muito louco. A cada semana a gente é bombardeado com novas informações e tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Então é bem divertido, né? A gente acompanhar e ver esse mundo. Sim. Cara, e deve ser uma loucura lá na Inner vocês acompanharem essa evolução desses modelos. Porque toda semana tem uma novidade nova, um modelo diferente, alguma coisa que vira hype naquela hora, né? Toda semana. Toda semana não, é todo dia. Todo dia, né, cara? Todo dia a gente está acompanhando informações e se atualizando e vendo. A gente acompanha isso, a gente vive essas notícias de inteligência artificial porque muda muito. O tempo inteiro surgem novidades, a gente tem muito esse DNA de querer ser o primeiro a trazer essas novidades para o Brasil, então a gente está sempre acompanhando, com o olhar lá fora, vendo e tentando trazer o máximo que a gente consegue aqui para os nossos usuários. Tô fazendo um parênteses aqui, da gente, vamos voltar para a pauta, mas como foi o boom do DeepSeek para vocês? Uma loucura. Foi muito legal o boom do DeepSeek. Porque né? ninguém não estava no radar de ninguém, né, esses caras, né? Eu acho que eles não estavam, pelo menos no meu radar não estavam. E o que eu acho que surpreendeu muito e chocou o mundo é que trouxe um awareness para a inteligência artificial muito grande. Eu acho que muitos brasileiros começaram a falar o que é o DeepSeek, o que é esse DeepSeek que está acontecendo, entendendo que surge um rival da OpenAI. Então a gente sabe que ainda a inteligência artificial não é um assunto tão presente ainda na vida de todos os brasileiros. Então ele trouxe muito awareness para o tema de inteligência artificial. E as pessoas estavam curiosas, querem experimentar esse DeepSeek que está todo mundo falando, mas é uma empresa chinesa, mas é confiável, não é confiável. Então começa a ter várias teorias, não usem o DeepSeek, usem o DeepSeek é bem melhor. As pessoas começaram a falar de viés, né? Começaram a falar de viés, né? Então começou a surgir muitas informações sobre o DeepSeek e é aquele mundo que a gente fala. O mundo de hoje é um mundo que a gente consome conteúdo através de creators. E aí você tinha creators falando para usar o DeepSeek que era de graça, você tinha creators para falarem para não usarem o DeepSeek porque o governo chinês vai espiar todos os seus dados e tinha todas essas preocupações. Então tinha muita gente querendo saber, querendo usar, entendendo. Então assim, trouxe muito awareness para esse mercado de inteligência artificial. Então, acho que no próprio dia que lançou o DeepSeek, a gente abriu uma live à noite para explicar, para falar do modelo. A gente implementou o DeepSeek na Inner também, então hoje você consegue acessar o modelo. Então foi muito legal, né? As pessoas falam, mas é seguro, não é seguro? A gente explica para os nossos usuários que a gente roda ele no modelo à parte, então a gente não usa
a estrutura da startup chinesa, então a gente garante toda a proteção de dados, que nossos dados não vão ser vazados, não vai para ser retreinados pelo Inclusive, modelo. se você trabalhando com IA, faça isso. Ah. Faça um deployment na sua própria nuvem, na sua própria subscrição, na sua infraestrutura. Né? Não use a subscrição padrão do SaaS corporativamente, por favor. Ou use uma empresa como a InnerAI para proteger os seus dados. Inclusive, nos próprios termos da DeepSeek, eles falam que eles usam seus dados para treinamento do modelo. Então, é super importante. Muitas vezes a gente está colocando dados que às vezes não são nem nossos, mas dados sensíveis de clientes nossos. Né? Então, a gente não tem muito essa educação de entender os riscos que a gente tem ao usar esses modelos de inteligência artificial. A gente está colocando muitas vezes dados de clientes nossos, dados pessoais nossos nesses modelos que vão ser usados, vão ser vazados. Então, é super importante escolher as plataformas certas que você vai usar com segurança. Então, esse é um ponto de educação que é um tema super forte nos Estados Unidos. A gente escuta muito sobre esse tema de como você se tem a segurança de usar a inteligência artificial, de como você vai saber usar a inteligência artificial. E aqui falta um pouco essa educação das pessoas entenderem os riscos. Né? A gente muitas vezes fala assim, não, mas é de graça. Assim, a gente fala, there's no free lunch. Exatamente. Nada se você não pagar por um produto, talvez você seja o produto. Você é o próprio produto. Então, é um pouco assim que a gente tem que explicar muitas vezes isso, né? Mas, por que vocês cobram o DeepSeek na plataforma de vocês se o modelo é de graça? Então, assim, a gente não usa, né, o sistema de graça porque senão seus dados vão ser vazados e vão ser compartilhados. E não só os seus dados, mas todos os dados que você imputar dentro da sua plataforma. Então, a gente tem tudo isso em nossos servidores dos Estados Unidos, que seguem todos os protocolos de segurança aqui para garantir que nada seja compartilhado com os modelos e nada seja usado para retreinamento desses dados. Então, um papel, foi muito legal o DeepSeek, porque o DeepSeek ele abriu, assim, o DeepSeek acho que foi o primeiro que mostrou o Deep Thinking, né? Que aí trazia já o racional por trás da resposta final, né? Isso, que foi o modelo R1 do DeepSeek. Isso, o R1 do DeepSeek. Ele lançou o DeepSeek... Cara, eu achei incrível aquilo. Ele lançou o DeepSeek V3, e aí depois ele lança o modelo de raciocínio profundo. Se não me engano, a OpenAI já tinha o O3 com raciocínio profundo, mostrando, mas acho que o DeepSeek ele elaborava mais esses passos, né? Agora, isso, ele mostrava que você clicava e ele pegava, ele te mostrava como, em linguagem humana, né? Isso. Como ele relacionava toda a memória da conversa. O usuário é assim, então talvez ele queira isso. Fala, caralho, velho. É muito legal. Maravilhoso. Você entende exatamente como a IA tá pensando para te dar a resposta, né? Então ele vai falar, o usuário me pediu isso, então eu vou olhar para isso, eu vou pensar dessa forma aqui, e aqui tá a minha resposta. E as inferências, né? Porque se ele perguntou tal isso, talvez ele tenha um background técnico, e então a resposta tem que ser mais técnica. Cara, é incrível. É muito legal. É muito legal. E aí também vira padrão, né? A gente vê agora o Cloud com 3.7 também, o Cloud 3.7 Thinking, que também te dá a linha de raciocínio agora. Então, o modelo vai, inova, os outros já vão atrás, começam a usar e vai mostrando. Mas acho que todo mundo só tem a ganhar. Claro, é uma evolução e uma concorrência saudável, digamos assim. Total. Pelo menos para o usuário, para eles talvez nem tanto. A gente tem muito mais se beneficiar dessa concorrência, né? Então ali todos tentando melhorar seus modelos a cada dia. Então quem tem a se beneficiar somos nós que temos hoje a oportunidade de ter acesso a esses modelos. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E cara, voltando pro modelo de busca aqui, né? E aí até extrapolando um pouco a visão de futuro, né? Você acha que em algum momento
breve, não estou falando em 2030, mas em pouco tempo, assim, a forma de buscar informação na internet, ela vai ser tão diferente do que a gente tem hoje com o Google, etc. E, na sua opinião, ela vai ser mais ou menos eficaz nesse sentido? Eu acho que a forma já mudou. Eu acho que para a nova geração essa forma já mudou Eu de também, pesquisar no isso. Google. Acho que é uma coisa que talvez ainda está mais na minha geração, mas acho que nessa geração Z, essa forma de como buscar as informações, como buscar conteúdo, mudou. Acho que é uma coisa que o Google olhou para isso e entendeu que esse cenário já que o Google Search não tem a mesma força do que ele tinha. Não, acho que as pessoas elas não conseguem mais encontrar as informações que elas querem. Acho que a qualidade caiu, acho que tem surgido novas formas. Então, acho que esse comportamento eu vejo que ele já mudou. Eu vejo cada vez mais TikTok, conteúdos visuais, mostrando o produto, criadores de conteúdo, sendo responsáveis por transmitir sendo responsáveis, né? É como você falou. Você deu o exemplo da pizzaria, né? Você falou, eu vou no Google para pesquisar uma pizzaria para eu jantar à noite. Hoje em dia eu não vejo mais as pessoas fazendo isso. Eu vejo as pessoas indo no TikTok e perguntando melhores pizzarias em São Paulo, e aí você vai assistir 10 vídeos de influenciadores contando as 10 pizzarias que eles preferem em São Paulo para Pô, ir. me senti um velhão agora com essa Ah, comparação. Porque eu ah, vou no Google, ponho no Maps, não, vejo a distância. não. Hoje em dia as pessoas elas vão muito mais visual. Então, eu vim aqui, tô em São Paulo, quero sair hoje jantar com a minha esposa, eu quero ir num restaurante italiano, vou lá no TikTok e pesquiso, melhores restaurantes de São Paulo. E aí ele vai já na busca me trazer um monte de vídeos de influenciadores, vídeos de 30 segundos, vídeos de 45 segundos, faz aqueles reviews de restaurante e aí você acaba tomando a sua decisão por ali. Então eu já acho que já mudou essa forma, né? Até o caso que você trouxe aqui, não, esse caso eu vou no Google, mas para essa nova geração, para esse mesmo caso, eles já não vão mais no Google para fazer isso. Então eles já estão já nessa parte aqui de TikTok, aí vídeos. Então, acho que então assim, o Google entendeu muito bem isso. Eu acho que é um caminho que era perigoso ele não fazer essa mudança. Cara, mas você não acha que é um caminho meio perigoso no sentido da qualidade da informação? Porque quando você tem uma curadoria de um algoritmo, como por exemplo o PageRank, que até uns anos atrás ele era hackeável, digamos assim, né? Você não tinha tanto controle sobre a qualidade do conteúdo, mas você tinha algumas técnicas de SEO, etc., que te elevava lá teu Dava PageRank, segurança. dava uma certa segurança para que você conseguisse levar, teoricamente, o melhor resultado mais confiável, etc., para cima. Quando a gente fala do mundo de influência, se eu vou ali no TikTok ou no Instagram e coloco lá melhores pizzarias e tal, cara, eu não sei o que de fato tá por trás daquele influenciador que escolheu aquelas 10 pizzarias e, Ah, sabe, fica uma coisa de uma segurança da informação que talvez eu, por ser no limite do milênio ali, quase no... O que vem as do milênio que eu não lembro? não sei. O que é o... Mano, me ajuda aí. Mas eu me lembro, não sei. Tão velho que ninguém lembra. Mas, sabe, é uma coisa que eu não consigo ter uma confiança, sabe, Sim. do que você vai ter ali. E como que a gente vai tratar isso no mundo onde a IA, em tese, vai ter essa informação mais rápida e eu não vou ter tanto esse controle sobre o que ela vai curar? Na minha visão, um uso muito adequado desse tipo de tecnologia seria usar a própria inteligência artificial para avaliar o conteúdo e trazer o melhor conteúdo para cima, sabe? Um PageRank com IA, sabe? Mas pode ser só um senhor falando isso. Não, mas acho que o ponto é super válido, né? Como a gente vai para esse mundo de creators, a gente perde o controle sobre o conteúdo que está viralizando e o conteúdo que a gente tá consumindo. Quantas vezes a gente não escuta o termo de informações falsas, né? Sendo Sim, falado, de fake news, é um dos temas mais polêmicos.
E a gente sabe hoje que esses principais players, né, o Instagram, o TikTok, eles passam pano para isso, porque o que mais importa para eles é maximizar o tempo de engajamento do usuário na plataforma. Então, é difícil de... Até as próprias plataformas, né, os donos dos modelos não estão interessados em fazer essa curadoria do conteúdo. Né? Eles não têm interesse em fazer essa curadoria. O interesse maior deles é garantir que o usuário permaneça mais tempo na plataforma, é para isso que eles maximizam aí os esforços deles. Então, tem um pouco desse conflito, né, de saber. E minha opinião é que eu acho que a gente tem que cada vez mais... As pessoas elas vão olhando e vão vendo comentários, vão vendo o que as pessoas vão falando. No caso específico da pizzaria, acho que você vai ver o vídeo, mas também o que as pessoas comentam sobre esse vídeo, sobre os lugares, tentando pegar informações de outros lugares para conseguir dar um double check, se é verdade, né? Então, às vezes você dá uma olhada ali na pizzaria, que é a sua primeira busca, ela veio do TikTok, mas você vai dar uma conferida ali no Google para ver qual é a nota do estabelecimento ou alguma outra coisa assim. Então, eu acho que talvez ele pode ser sua primeira busca, mas talvez ainda não é a sua decisão final, não sei. Pode ser. Que é meio... Mas eu acho que isso aqui é uma decisão final mais da nossa geração. Eu acho que a geração mais nova já... Então, é esse que é o problema, sabe? E aí eu acho que entra tudo naquela questão que aí, como você falou, de fake news, etc. Porque você não vai ter mais uma curadoria fina do conteúdo que é, de fato, disponibilizado, né? A menos que nesse novo modelo de busca que o Google está trazendo com AI Mod, etc., ele traga uma herança aí, de repente, de PageRank, etc., e que consiga curar bem esses conteúdos, né? E aí eu acho que talvez funcione melhor do que você procurar informação no TikTok. Sim. Né? Então vai ter muita gente que vai preferir procurar informação dessa forma. E eu acho que o Gemini vai acabar fazendo isso, né? Ele vai acabar dentro ali da parte que ele já está te dando a resposta. Acho que muito provável ele vai incorporar esses links de SEOs melhores ranqueados. Né? Acho que ele vai trazer essas informações ali dentro, porque é um modelo dele, né? Então, ele está fazendo a pesquisa e ele quer te dar a melhor resposta. Então, se ele já tem os links melhores ranqueados de informações ali que tem domínio alto, que são informações confiáveis, não tem por que também ele não trazer essas informações para o usuário na resposta, né? Principalmente quando a gente fala das referências. Eu acho que é uma coisa que naturalmente o Google vai acabar trazendo isso para dentro dessa funcionalidade. Então, eu acho que ele já faz isso de uma certa forma, de estar priorizando ali esses conteúdos que estão melhores ranqueados para garantir mais essa confiança nessas informações. E como é que você acha que vai ser nesse modelo de busca por IA dentro do Google? Vamos supor que o AI Mod ele passe a ser o padrão a partir de um determinado momento, que a gente imagina que seja próximo, né? Que a inteligência artificial passe a fazer a busca por você. Como é que você acha que vai ser o SEO nesse momento? Acho que esse é um tema que está sendo muito discutido. Né? E o que a gente começa a escutar cada vez mais é esse novo termo de SEO para LLMs. Então, é como eu posiciono o meu conteúdo para ser priorizado nos LLMs. Então, como é que eu vou fazer que a minha marca apareça quando alguém pesquisar no ChatGPT ou no Gemini sobre qual é a melhor pizzaria de São Paulo, como é que eu vou fazer para ranquear minha pizzaria ali no topo, né? Então, como que eu fico visível para a inteligência artificial, né? Isso, como que você vai garantir que o ChatGPT responda que é a sua pizza? Como você vai garantir que o Google, que o Gemini responda que é a sua pior, pizzaria? Né? Imagina, então... Desculpa te interromper, mas é que eu vou pensando, claro. E aí as coisas, vai vindo outras questões, mas, por exemplo, como é que eu tento garantir de que ele indexou sobre a minha pizzaria, mas não indexou o comentário negativo que um cara comentou e etc. Acho que tem muitas coisas surgindo sobre esse assunto. Né? Acho que esse assunto é um assunto que com certeza vai crescer. Já é muito falado, né? A gente já escuta muito sobre SEO para LLMs e como você vai posicionar, como vai fazer. A gente tem que entender como que os modelos de IA generativa eles treinam, né, todos os datasets deles. Então, sempre quando a gente trabalhar com dados de Wikipedia, que a gente sabe que isso é uma fonte de informação que eles usam para coletar, Quora, enfim, tem outras ali. Então, é você entender como é que esses motores de busca estão sendo treinados para você conseguir posicionar os seus produtos ali para que os próprios LLMs entendam sobre isso. Né? Mas acho que esse é um assunto que a gente ainda vai ver e evoluir muito. E que ninguém sabe muito bem ainda, né, cara? Tem muita coisa surgindo, cada vez tem mais novidades. Né? Acho que os próprios modelos eles vêm se atualizando muito em relação a isso. Então,
vai começar a trazer vídeos de YouTube também agora nessas perguntas, né? Então acho que tem muitas coisas que ainda vão acontecer sobre esse tema, né? Então, com Cara, esses certeza... dias eu fiquei surpreso que eu fiz uma pergunta no ChatGPT e ele trouxe um embedded do vídeo do YouTube, É cara. bem legal, né? Você gostou? Eu gostei, falei, caramba, cara, olha isso. E ele acertou, assim, o vídeo tava... Era relacionado, não era exatamente o core do que eu esperava, mas era, 80% assertivo. Eu gosto muito dessa experiência. Acho que a hora que você consegue combinar texto com visual, entregando numa experiência, e ficou agradável ali. Foi uma surpresa super agradável. Ficou agradável. Você poderia clicar no vídeo para assistir, ou ele te deu uma resposta embaixo também, caso Sim. você não queira assistir o vídeo. Então, eu acho que ele consegue combinar muito bem essas experiências, né? A questão é como que ele vai refinar para escolher esse vídeo do YouTube para te trazer. E acho que esse é o que as pessoas veem. Esse é o grande... O Black Hat SEO que vai rolar no próprio próximo. Como é que eu faço para o cara procurar sobre futuro dos buscadores no ChatGPT e esse vídeo aparecer? Acho que esse vai ser um grande tema, né? E cada vez mais acho que o movimento é claro da gente ver os LLMs integrados, principalmente o Google. Eu acho que o Google ele vai conseguir integrar tudo nessa experiência, né? A gente sabe que eu acho que o Google vai conseguir integrar os links de orgânicos ranqueados de SEO ali nessa experiência, vai entregar os anúncios patrocinados, porque a gente sabe que o Google não pode abrir mão dessa receita, e ainda vai ainda te dar também esses vídeos de YouTube nessa experiência também, porque, como a gente falou, o YouTube também é o segundo maior buscador, então eu acho que ele vai conseguir consolidar tudo nessa experiência, ou pelo menos eles devem estar olhando para consolidar isso. Então, tô bem curioso aí para ver como que vai ser essa nova forma de busca aí, né? A gente, de fato, acho que é um produto que eles lançaram em beta nos Estados Unidos e pelo que a gente percebe, né, até de todos os comentários, até conversas do CEO do próprio Google falando, o Google está completamente com foco nessa nova forma de busca. Então, acho que é um produto que vai acelerar muito dentro do Google e acho que vai evoluir muito aí nos próximos meses, né? Acho que cada vez mais como eles vão colocar mais esforços e vão ter cada vez mais novidades aí. Então, acho que vai ficar bem interessante aí essa nova página do Google. Você falou sobre os links patrocinados dentro do próprio resultado consolidado pelo LLM. Mas aí até uma pergunta de opinião tua. Será que isso não pode distorcer um pouco a confiança do modelo? Se eu pago o meu resultado, ele está bem ranqueado, mas a inteligência artificial vai me curar? Você percebe que tem um conflito de confiabilidade nesse modelo? A gente nem sabe se isso vai acontecer, tá? A gente está aqui no exercício de futurismo, sei lá, mas são muitas questões abertas, né? Porque é um modelo de negócio que vai conflituar vai gerar um conflito com o modelo de ads do próprio Google. Porque hoje o Google ele consegue se isentar um pouco, porque quando você faz uma busca, ele deixa claro que é patrocinado e aquilo que ele ranqueou embaixo. Como é que vai fazer isso na inteligência artificial, cara? Legal. Também estou ansioso para ver. Mas quando a gente olha, hoje a gente pode pegar, por exemplo, a Perplexity, né? Acho que a Perplexity talvez ela briga muito de ser o rival do Google, né? De ser essa nova forma de você buscar, pesquisar, de fazer pesquisas. Acho que eu acho que é o modelo mais subestimado, que as pessoas falam muito pouco, mas um puta modelo, cara. Total, eu acho incrível. Acho que a forma como eles estão ali literalmente batendo de frente com o Google e mostrando uma nova forma de você fazer pesquisas, né? Então acho que ele faz essa forma, uma forma bem legal também. E até num podcast que eu assisti do CEO da Perplexity, ele fala claramente que ele enxerga muito que o modelo deles vai vir de ads. O modelo dele de receita, ele acredita muito que vai vir de ads e que ele consegue integrar dentro dessa plataforma uma parte de você colocar anúncios patrocinados ali de uma forma que não vai atrapalhar a experiência do usuário. Uma forma que muitas vezes, e até um pouco engraçado, né? Porque o Google, quando ele não tinha anúncios patrocinados, ele coloca pela primeira vez anúncios patrocinados, eles estavam fazendo um teste para ver se as pessoas iam aderir, se não iam aderir, como ia ser. E as respostas foram muito positivas dos testes que eles fizeram. Muitas pessoas elas preferiam os anúncios patrocinados porque
até às vezes fazia um papel melhor do que as posições orgânicas, ou até entregava uma informação melhor. Então, a pessoa que está começando agora, chegou com um produto super inovador, um produto diferencial, não conseguia, demora para você fazer um trabalho de SEO e você conseguir ranquear no Google. Então, quando você coloca esses anúncios patrocinados e essas marcas ou produtos, enfim, começa a ter essa relevância e consegue atrair os clientes, eles preferiram ter esses anúncios patrocinados, né? Tanto que o Google ele acaba rolloutando isso para todos os E vira o principal para produto. todos os países e vira o principal produto. Então, eu acredito que deve encontrar uma forma de ter esse equilíbrio, né? Eu não sei como que vai ser isso, mas de uma certa forma, muitas vezes até o patrocinado pode até te ajudar. Às vezes, talvez numa parte em que a IA generativa não está te dando a resposta certa ou o que você exatamente está procurando, e talvez um anúncio patrocinado consegue te ajudar. Não sei, mas acho que pode ter sim. Eu Sim, acredito que pode ter uma forma de conviver esses dois de uma forma que talvez seja transparente para o usuário também, né? Dele tem esse entendimento, mas que não atrapalhe a experiência dele de busca de uma certa forma. Uma coisa que a gente tem que acompanhar e ver como que vai ser. Me colocando no passado aqui, eu imagino que algum chato como eu, lá no começo, deve ter falado, cara, mas você vai colocar o cara que tá pagando na frente, isso não vai gerar um problema de credibilidade do cara tá ranqueado e tal. Então, concordo contigo que é tudo uma questão de adaptabilidade do produto, né? E de você comunicar isso de uma forma efetiva, que é um resultado patrocinado, assim como fizeram na busca, numa questão de adaptação de produto, né? Total. Cara, minha cabeça está explodindo aqui agora com esse papo. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está a fim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. E, cara, pra gente arredondar o assunto, hoje a gente tem uma experiência de navegação muito baseada em busca. E aí, quando eu falo experiência de navegação, eu tô falando de mobile, que é 90%, não sei se chega a 90% já hoje, né? Mas aí, pelo menos 80% de experiência de uso da internet é em dispositivos móveis, né? Mas quando a gente fala de browser, a gente tem uma experiência muito relacionada ao motor de busca, né? Então, o Firefox tem a telinha do Google já de primeira, o Chrome, obviamente, tem ali a busca do Google também de primeira. Como que você acha que vai ser essa experiência de navegação nesse futuro que para mim é daqui a alguns meses? É uma ótima pergunta. Porque isso junta uma questão meio de experiência do usuário, né, com a forma como você lidar, o contato usuário-máquina, sabe? Sim. Que hoje você tá ali por mais que a gente use inteligência artificial muito no dia a dia, vem uma coisa na sua cabeça, é um instinto de você abrir a barrinha Hoje a gente nem usa mais a barra do Google, você vai direto na barra de endereço e faz a pergunta direto lá, né, cara? E isso mudando, será que a gente vai ter uma integração dos LLMs com o browser, assim como a Microsoft tem feito com o Copilot, né, tentando fazer uma experiência mais sinergética, mas, cara, isso tem um impacto na usabilidade do usuário gigantesca, né? É muito engraçado. Você já pegou o celular na mão e aí você queria fazer uma dúvida? Você já ficou na dúvida se você ia para uma LLM, se você ia para o Google fazer essa pesquisa? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Eu acho que muitas vezes a gente não sabe como que vai ser o nosso próprio comportamento. E vou te falar, a maioria das vezes eu acho que eu tô indo para LLM. A maioria está indo para LLM. Eu também. Eu acho que a maioria eu tô indo na LLM. Eu também.
E é muito engraçado isso, né? Porque o comportamento... muitas vezes quando eu tô até no desktop, acho que até eu vou no Google, sabia? E quando eu tô no celular, o meu comportamento às vezes é mais... Exato, porque eu acho que a usabilidade do Ah, desktop, que você tá ali na máquina, não. é meio que instintivo você abrir a barra ali, colocar pergunta e tal. E E a varia usabilidade muito do do que a gente celular... quer saber também, Isso, né? exato. Então, as pessoas, assim, a gente está se autoconhecendo e conhecendo as plataformas. Então, muitas vezes que a gente tem algumas dúvidas, a gente... acho que é melhor ir por aqui, acho que é melhor ir por ali, ou vou por aqui. Então, a gente está meio que se descobrindo todo o tempo para cada tipo de informação aonde eu vou. E vai mudando muito isso, né? E a gente vai ficando com essa dúvida. Então, é muito engraçado pensar projetar como é que vai ser essa experiência, a hora que a gente tem criadores de conteúdo, a gente tem IA generativa, a gente tem pesquisa na internet com IA. Então, assim, são muitas as possibilidades que a gente acaba tendo, né? Então, a gente vai se descobrindo, acho que a gente vai andando, vendo como vai acontecendo, vai evoluindo, mas eu acho que o mais importante é a gente ir sempre testando, né? Sempre ir com isso, porque muda muito. Então, às vezes, quando você vai para um LLM, para uma determinada dúvida que talvez ele não te respondeu hoje, provavelmente daqui 2 meses ele vai te responder. Sim. Os modelos melhoram muito. Então é muito de entender, acompanhar e de estar testando, de estar se adaptando. E eu acho que pode até ser que vão surgir comportamentos diferentes. Vai ter um comportamento quando você estiver no seu celular, vai ter outro comportamento quando você estiver no seu computador. É muito da gente entender ali como que vai ser isso. Assim como naturalmente já é hoje, né? Acho que ninguém abre o Google no celular para pesquisar alguma coisa. Ou abre? Acho que abre. Eu abro às Ainda vezes. assim, ainda assim. Acho Mas que tá mudando. Mas tá mudando, né? Mas tá mudando. Daqui a pouco você vai abrir talvez o aplicativo do Gemini, né? Talvez ele Sim. mude essa forma, né? Ou aí vai continuar no buscador do Google, o Gemini. A gente não sabe. Então tem muitas Eu coisas. acho que o que deu um bloqueio ainda até hoje, né, pra gente buscar informação atualizada sobre busca, que eu ainda procuraria muito o Google, era o gap que eles tinham de indexação dos LLMs, né, que tinham base de treinamento com um threshold aqui, um gap de treinamento grande, que está reduzindo cada vez mais. E até desatualizado essas informações, né? Os modelos eram treinados até junho de 2024, então cada vez mais eles vão reduzindo também esses gaps de atualização desses databases. Isso, e aí agora com esses modelos de MCPs, etc., de busca de informação, a gente tende a ter um modelo cada vez mais real-time. E aí vai ser curioso saber como que vai ser o comportamento do usuário. Eu fico imaginando como que tá a galera de user experience olhando tudo isso. Os caras devem estar... É um desafio grande. Ou muito empolgado, ou muito desesperado. Não, mas é um desafio muito grande de user experience, né? Como que você consegue combinar tantas informações em um lugar para que o usuário consiga entender? Porque a gente olha para a IA generativa e fala assim, consegue fazer coisas incríveis. Mas se a gente não facilitar esse acesso, não deixar de uma forma fácil e acessível para as pessoas conseguirem usar, ele vai continuar tendo barreiras e bloqueios. Então, UX, eu acho que é uma das partes mais importantes que você tem aqui nesse processo é de como que você consegue tornar cada vez mais simples para o usuário leigo conseguir utilizar. Muitas vezes as pessoas acham que inteligência artificial é uma coisa difícil de você usar, difícil de você mexer, que você requer um conhecimento grande para você conseguir usar. É claro que quando você domina e entende as técnicas de inteligência artificial, você vai conseguir utilizar melhor essa ferramenta, você vai conseguir extrair mais valor. Mas é um papel importantíssimo de UX, de como é que você vai facilitar cada vez mais para o usuário, a hora que ele está cada vez mais bombardeado de informações e possibilidades do que ele consegue ou não fazer usando inteligência artificial. Então, eles não param de lançar features e funcionalidades novas, e você tem aqui um pedaço de tela aqui pequeno que você tem que combinar todas essas informações e dar essa clareza para o usuário do que ele consegue fazer, do que ele não consegue fazer. Então, é um baita desafio. Muitas das pessoas elas não conhecem todas as funcionalidades que o ChatGPT tem, ou que outras ferramentas oferecem. Acaba indo no chat, faz uma conversa com ele, e a interação para por aí, né? Então, tem um desafio grande de como consegue consolidar todas essas funcionalidades, features na ferramenta e deixar isso aqui fácil para o usuário poder usar e aplicar no seu dia. Cara, e como que você e a InnerAI, vocês devem discutir isso muito, né? Até para preparar roadmap de produtos, etc. Como você vê o impacto da inteligência artificial na vida comum do ser humano ali em 2
5 anos? Acho que o impacto é brutal. Eu acho que a inteligência artificial ela consegue preencher um espaço muito importante de educação na vida das pessoas, né? Acho que a gente, sabendo usar a inteligência artificial, a gente consegue aprender novas habilidades que antes talvez a gente não pensava ser possível. Então, eu consigo perceber muito, eu vejo essa visão da inteligência artificial, ela consegue capacitar hoje qualquer pessoa a desempenhar bem, com eficiência, em determinadas tarefas, né? Então, a gente sabe que hoje no Brasil a gente tem um problema educacional muito grande. A gente sabe que educação, acesso a universidades é uma coisa difícil no Brasil, até a educação básica de escola, coisa complicada. E as pessoas, elas conseguem, através de inteligência artificial, muitas vezes preencher gaps que ela não teve educacional. Então, de aprender a fazer um bom planejamento de marketing, ou aprender a uma determinada tarefa e conseguir se desenvolver e saber usar a inteligência artificial até para suprir esses gaps, e usar a inteligência artificial até como planos de estudo, para ela conseguir desenvolver e aprender novas habilidades, né? Eu não sou programador e começo a usar a inteligência artificial até às vezes para codar e brincar, criar alguns aplicativos e alguns jogos. Então, Pô, mas se você usa inteligência para codar, você tá codando ser programador, cara. sou programador, Já então pode pegar a badzinha ali. e é muito legal quando a gente começa a ver as possibilidades que você nem imaginava que você conseguiria desempenhar a hora que você passa a usar a inteligência artificial. Eu acho que cada vez a gente conseguir trazer mais esse pilar educacional de ensinar as pessoas como usar a inteligência artificial, acho que isso aqui vai ajudar muito. Eu vejo cada vez mais a inteligência artificial como sendo um braço da pessoa, uma coisa que você trabalha junto, né? Como se fosse seu assistente pessoal. É você ter uma pessoa ali do seu lado que vai te ajudar a ser mais criativo, vai te ajudar a ser mais produtivo, vai te ajudar a você se capacitar em determinadas coisas que você antes não conseguia ou ia demorar muito tempo para conseguir fazer. Então, eu vejo a inteligência artificial com um papel muito importante de te ajudar a conseguir entregar muita coisa no seu dia e, ao mesmo tempo, te devolver horas importantes do seu dia para você se dedicar com família, se dedicar para coisas que realmente importam na sua vida, que muitas vezes falta esse tempo. Então, acho que a gente conseguir casar, né, esse uso de inteligência artificial de forma eficiente tem um ganho enorme para a sociedade. E hoje na InnerAI, como que vocês trazem isso como produto? E uma coisa que eu fiquei curioso quando eu entrei para conhecer os produtos de vocês e tal, que vi que vocês trabalham com vários modelos, etc. Como é que vocês se diferenciam do produto daquele modelo específico? Por exemplo, eu tenho lá o ChatGPT Pro. Legal. Como que vocês fazem esse diferencial? Acho que essa é uma das perguntas que a gente mais escuta, né? Provavelmente. Mas é muito legal, assim, a Inner, a gente é completamente agnóstico em relação aos modelos, né? Então a gente sabe que o ChatGPT ele é fantástico para fazer determinadas tarefas, mas existem outros modelos muito bons para outras tarefas, inclusive melhores que o ChatGPT. Programadores preferem codar no Claude. Fazer pesquisas na internet, muitas vezes preferem usar o Gemini, que tá ali buscando no Google, que é o melhor buscador. Exato. Então, o que a gente faz dentro da Inner é permitir os usuários de combinar os melhores modelos de inteligência artificial em um único lugar. Então, sabendo que tem esses modelos, imagina quanto que seria uma mensalidade para você ter o ChatGPT, para você ter o Claude, para você ter o Gemini, para você ter uma Perplexity para te fazer uma pesquisa. Cada um desses modelos, além de eles serem cobrados em dólares, custa caríssimo. Então, você está falando de uma mensalidade aí de $20 para cada desse modelo, são 80, 100 dólares que você teria que desembolsar todo mês para ter acesso a esses modelos. O que a gente faz, a gente reúne todos eles dentro de uma plataforma e a gente cria também em cima da nossa plataforma funcionalidades para os nossos usuários. Então, a gente tem biblioteca de prompts, a gente tem assistentes, a gente tem templates estruturados que facilitam o usuário. Então, até para um usuário leigo que não sabe muito bem ainda como usar, como criar prompts eficientes, a gente ajuda ele para que ele consiga extrair mais valor da inteligência artificial. E a gente, além disso, a gente combina também outros modelos para geração de imagens, vídeos, áudios. Inclusive, a gente até tem um bot de reunião para gravar todas as suas reuniões com inteligência artificial. Então, você não precisa mais estar ali na sua reunião, na sua videoconferência, anotando ali no caderninho, fazendo anotações. Você está ali fazendo anotações, você perde um detalhe. Meu sonho é não precisar ir para reunião, mandar o bot. Vai lá. Daqui a pouco ele já vai falar por você na reunião, né? Tá aqui, ó. Meu sonho é um agente baseado em RAG nos meus documentos, que vai para a reunião, faz a ata do que foi dito e com base nos meus documentos ele responde as perguntas. Não acho que a gente está longe disso, tá? Vamos chegar lá. Em algum momento a gente vai chegar lá. A tecnologia não para de avançar nisso. Mas uma das coisas que eu acho que é super legal, que eu bato muito na tecla, que é a parte de educação.
Então, além da plataforma, a gente oferece cursos onde a gente ensina como utilizar a inteligência artificial. Dentro da nossa plataforma tem ali, a gente subiu essa funcionalidade hoje, onde você tem ali uma explicação e um vídeo sobre cada um dos modelos, né? De quando usar cada um dos modelos. Então a gente tem ali todos os modelos, a gente tem Claude, Gemini, Perplexity, Mistral, a gente tem os DeepSeek R1, DeepSeek R1 Small, versão destilada, o Queen da Alibaba. Então a gente acaba tendo todos os modelos, a gente tem uns videozinhos que a gente explica sobre como usar cada um dos modelos, o que é cada um desses modelos, para a gente fazer essa parte educacional, além dos nossos cursos com certificado, para a gente literalmente capacitar as pessoas para usar a inteligência artificial. A gente disponibiliza tutoriais dentro da nossa plataforma com melhores casos de uso, a gente faz webinários ao vivo, lives com nossos clientes, a gente oferece um suporte humanizado e tudo em português. Então, a gente encoraja muitos usuários a entrarem em contato com a gente, falarem com a gente. Então, você acessa a sua plataforma da Inner, tem ali o chat à direita, qualquer dúvida que você tem para utilizar, você pode mandar direto para a gente. A gente tem ali 24 horas por dia, 24/7, final de semana, não importa o horário, vai ter alguém aí da empresa para te atender. E a gente é muito focado no consumidor. A gente tem aqui a missão de realmente ensinar as pessoas a usar a inteligência artificial. É para isso que a gente existe, é para isso que a gente está aqui. Então, essa relação muito próxima com nossos clientes, acho que é o maior diferencial da Inner. Inclusive, muitas das funcionalidades que a gente desenvolve e coloca são nossos clientes que dão de feedback para a gente. Legal. Então, a gente tem muito esse contato próximo e todo mês tem novidade na Inner. Não tem um mês que você não vai ter uma funcionalidade nova, um modelo novo que a gente vai introduzir, seja qual for. A gente está sempre inovando e sempre trazendo o que tem de melhor de inteligência artificial em uma plataforma. Pô, super bacana, cara. E vocês trabalham só com B2C ou se alguém tiver interessado em fazer alguma coisa na empresa, fazer um plano corporativo, também pode entrar em contato com vocês? Não, pode entrar em contato com a gente trabalha com grandes empresas. Um dos nossos grandes diferenciais é a questão de segurança. Então, empresas que têm dados sensíveis, informações confidenciais que não podem ser vazadas, a gente garante toda essa segurança para as empresas. Não só para as empresas, como para os nossos clientes, para todos os nossos consumidores. Então, a gente trabalha tanto com empresas quanto no B2C. Podem usar a nossa plataforma, podem acessar. E a gente tem aí uma equipe pronta aí para entender cada um desses casos. A gente ajuda a implementar a solução com consultoria, com onboarding de todos os clientes. Uma experiência bem legal. Show de bola, cara. Cara, que papo bacana que a gente teve hoje. Que acho que eu saí com a cabeça 2 vezes maior aqui, com o universo de possibilidades que a gente vai ter daqui em diante, né? E, pô, sempre uma experiência maravilhosa trocar uma ideia aqui com um cara como você, que a gente constrói uma história aqui, um papo super, posso dizer, futurístico, digamos assim, né? Presente futurístico. Presente futurístico. Cara, é quase presente, não tem como evitar que isso... Não tem como não dizer que isso vai ser daqui a pouco, né, cara? Isso é uma transformação que eu acho que quando a gente tiver mais velhos, assim, a gente vai falar, cara, eu passei pela revolução da inteligência artificial, assim como muitos dos mais velhos passaram por revolução industrial, etc. Eu coloco nesse nível, sabe? Eu também. Para mim, ela é tão revolucionária quanto um celular. Eu acho que ela vai ser tão revolucionária quanto é um celular hoje, que acho que é talvez a principal mudança, né, que a gente produtividade que a gente passou, até de forma de você trabalhar. Então, mas assim, o papo é muito legal. Falar sobre inteligência artificial aqui dá um papo que a gente pode ficar horas e noites aqui falando, porque é um tema que não para de ter novidades, não para de ter notícias. Então, eu fico muito feliz de estar falando, é um assunto que a gente gosta, a gente vive isso e gosta de estar falando com as pessoas, gosta de falar com o canal, gosta de educar as pessoas sobre inteligência artificial. Então, só agradecer aqui, abrir o espaço para a gente poder ter essa conversa, falar com as pessoas. E obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando. Porra, eu que agradeço. O canal tá aberto aqui para vocês. Aqui já virou da comunidade, virou aqui da família do PPT no Compire. Então eu espero ver vocês mais vezes aqui com a gente. Com certeza. Que o papo foi muito bom, foi muito bacana. Obrigado pela presença, Bernardo. Legal, conta com a gente. Show de bola, obrigado. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. E se você ainda não deixou aquele like, se você não deixou um comentário aqui, você pode voltar lá no começo, assistir tudo de novo e deixar seu comentário naquele momento. Tá com alguma dúvida? Eu mando pro Bernardo depois. Mas deixe seu comentário aqui que a gente faz questão de responder. E se você ainda não segue o canal, se você não deixou o like, aproveita o finalzinho agora para fazer isso. E se você gosta do nosso trabalho, quer contribuir
ainda mais para a gente trazer esse conteúdo de qualidade para você gratuitamente, você pode ser membro do nosso canal. Vai lá no YouTube, do lado do botão de inscreva-se, depois que você se inscrever, tem Seja Membro. Você vai contribuir com uma pequena contribuição aqui para o PPT, para a gente pagar aquele moço ali, ó, que está ali do lado da tela, produzindo essa porra toda aqui, ó. E vai pagar nossa cerveja e a gente vai continuar sendo muito feliz trazendo conteúdos de qualidade para vocês aqui. Bernardo, obrigado novamente. Imagina. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!